Ainda há pouquinho, João Pedro Melo e eu falamos a respeito de alterações no Pix, né? O presidente do Banco Central deu declarações e falou a respeito de importantes mudanças relativas ao Pix. E essa, agora, exclusivamente essa, diz mais respeito ao usuário, de fato, do Pix, né? A mim, ao João Pedro, a você que está aí do outro lado. A gente que utiliza Pix praticamente toda semana, né? Porque tornou-se a maneira mais fácil de o brasileiro fazer esse tipo de transação, sobretudo quando os valores são menores. E são mudanças importantes. Por isso, a gente conversa a partir de agora com a Cíntia Sena, educadora financeira. Mais uma vez, tenho o prazer de conversar com a Cíntia, que já nos atendeu diversas vezes, para que ela explique um pouco mais a respeito dessa mudança, principalmente, Cíntia, sobre o início do tal Pix parcelado. Bancos e instituições financeiras do país já oferecem o serviço, que poderá ser regulamentado pelo Banco Central ainda neste mês e, claro, a autoridade monetária prepara, portanto, as regras que devem ser seguidas por todas as instituições, padronizando, e isso é importante, o serviço. Cíntia, para começar, como é que vai funcionar isso e quais são os cuidados, né, que a gente tem que tomar, quais são suas dicas como educadora financeira? Bom dia, obrigado mais uma vez. Bom dia, Fábio, bom dia, João. É importante, né, a gente saber que o Pix ganhou o coração aí dos brasileiros, principalmente essa facilidade de você fazer uma transação, fazer esses pagamentos sem burocracia, vamos dizer assim, rapidamente. E com esta facilidade, as instituições já começaram, mesmo sem ainda ter a regulamentação, a oferecer uma modalidade de crédito, ou seja, um empréstimo que usa a ferramenta, a disponibilidade aí dessa agilidade do Pix. Então, algumas instituições já oferecem uma forma de fazer com que a pessoa acesse ali um produto ou serviço por meio do crédito, usando a ferramenta Pix. O que a gente tem que entender nesta questão? Primeiramente, mesmo chamando ali o Pix crédito, Pix parcelado, a gente tem que entender que isso é um empréstimo. E por um empréstimo tem juros, tem impostos, então a gente tem que estar atento a isso. O risco tem muito que eu faço essa observação em relação a acesso a esse crédito, que eu vou acabar observando na hora que eu estou ali fazendo a transação. Ou seja, como eu vou muito no automático, né? Eu escolho ali a forma de pagamento, é Pix, ali já sai da conta, já me aparece a primeira opção, ou crédito, ou Pix parcelado. E se eu não estiver atento, faço ali na pressa, né, sem pensar, eu vou fazer essas transações e somente aderir se for algo que de fato eu preciso, eu quero e eu tenho consciência das taxas que estão sendo cobradas e que vai me fazer sentido aquela contratação. Cíntia, mais uma vez, bom dia a você. Eu tenho uma dúvida com relação a esse processo pelo seguinte: algumas instituições financeiras permitem que a gente faça esse Pix já através do limite do cartão de crédito. Obviamente, tem a cobrança de juros e etc. Eu queria saber se é mais ou menos uma operação semelhante e a minha segunda pergunta dentro da mesma é: essas taxas de juros, elas podem ser diferentes para cada uma das instituições financeiras, ou seja, cada instituição pode cobrar sua própria taxa de juros ou tem uma espécie de padrão? Então, vamos lá. Hoje, as formas que as instituições estão oferecendo essa modalidade é ou via desconto em conta corrente, que a gente até chama de empréstimo pessoal, ou via desconto no cartão de crédito. Então, se a pessoa tem ali, junto àquela instituição, um limite de crédito no seu cartão, ela pode ter essa opção. Independente delas, a gente vai ter ali a cobrança, a figura dos juros, do IOF, por ser uma transação ali financeira, e também eu posso ter ali alguma taxa ou alguma cobrança adicional, que aí vai ser de cada instituição. Atualmente, as instituições já estão cobrando taxas e são diferentes, a gente viu aí mais ou menos dentro do que está sendo trabalhado, de 1,59% ao mês de juros,
e também tem instituições cobrando até 9,99% ao mês. Então, são taxas elevadas, a gente tem que estar atento, às vezes a gente acaba não tendo acesso a essa informação antecipadamente, somente ali na hora que eu faço essa operação, e até a regulamentação, ela vai vir para poder modalidade, se é empréstimo pessoal ou se é desconto no cartão de crédito, quais são as taxas que eu vou praticar, até para que o consumidor saiba antecipadamente essas condições e também possa comparar em outras empresas, outras instituições, para que ele possa, se optar por essa modalidade, escolher aquela que for mais vantajosa. Então, hoje a gente não tem essa facilidade, né, essa transparência na informação, porque vai ali no momento que a pessoa está fazendo alguma compra, algum consumo, que aparece a oferta desse crédito. A regulamentação é importante por causa disso, realmente, né? A minha próxima pergunta é, sem dúvida, sobre isso, porque a diferença é muito grande dos juros cobrados de uma instituição para outra, pode variar demais. E aí eu te pergunto, na regulamentação, Cíntia, pode haver uma padronização de juros, já emendando na questão do João Pedro, hoje não tem, mas a regulamentação, ela pode obrigar que haja essa padronização, e se não houver, a regulamentação pelo menos vai exigir que o banco coloque ali bem claramente, para quem está adquirindo o empréstimo, você vai pagar tantos por cento ao mês de juros, é isso? Olha, hoje provavelmente essa primeira regulamentação ela não vai limitar, né, os juros. O que pode acontecer conforme o uso, conforme as condições que vá ali acontecendo, e também o que é uma preocupação nossa, né, pensando na educação financeira, é a possibilidade do aumento do endividamento, que a gente já vê isso, em relação ao cartão de crédito, em relação a cheque especial, que por conta disso existiu regulamentações posteriores limitando a cobrança de juros. Então a gente tem hoje limites para cheque especial de 8%, limite para o rotativo de até 100% de juros. Então houve essa necessidade devido ao aumento do endividamento da população. Então esta primeira regulamentação provavelmente não vai haver essa limitação, vai deixar livre ali para as instituições, porém será acompanhado de como que isso está sendo, né, atingido ali ao consumidor, o que pode fazer com que posteriormente exista ali provavelmente alguma limitação nessa cobrança, mas num primeiro momento é livre. O que precisa e que a gente ainda não tem e a regulamentação vai trazer é essa transparência, não só de saber qual é a taxa ao mês, mas qual é a taxa total, se eu vou pagar em 10 vezes, 12 vezes, qual é o valor que de fato eu estou desembolsando, para que o consumidor tenha essa clareza, essa informação. E o que a gente também não sente, né, que falta, não dá só para a gente liberar crédito, mas sem ter a contrapartida também de educar ou ensinar ou trazer a consciência de que aquele crédito tem custo e que o consumidor possa colocar ali na balança. Muitos estão até falando, né, que pode ser uma alternativa ao cartão de crédito, seja para quem não tem o cartão, ou mesmo aquele que tem o cartão é uma modalidade ali alternativa, mas quando as pessoas compram no cartão de crédito, por exemplo, num primeiro momento, né, se ela tem ali o pagamento, não tem mudança de valor se é à vista, se é parcelado, ela está usando o crédito da instituição, então naquele primeiro momento ela não está desembolsando os juros e só vai existir uns juros caso ela não pague ali a fatura no momento que chega ali o seu vencimento. Se ela pagar em dia, não tem isso. Então é importante também a pessoa, na hora de fazer essa contratação, observar se ao fazer o Pix parcelado ela vai pagar uns juros, se ela pagar ali no cartão de crédito, ela não vai ter esses juros, então até negociar ali na hora do pagamento, que se ela usar a modalidade do Pix parcelado, talvez no pagamento ela deveria ter um desconto até para compensar esses juros. Ô Cíntia, eu estava vendo aqui uma própria matéria do Banco Central, né, falando a respeito dessa possibilidade, né, do Pix parcelado, e o que chama a atenção é exatamente esse ponto, né, seria uma alternativa ao cartão de crédito, como você citou agora. E um detalhe que me chama também a atenção e que eu queria perguntar é com relação a
diferentes situações. A primeira do consumidor, que obviamente vai receber esse juros se não pagar o cartão de crédito em dia, mas no lado de quem recebe, ou seja, do empresário, das empresas de fato, esse dinheiro cai na hora, diferente do que acontece com o cartão de crédito. Então pode ser uma alternativa mais vantajosa para as empresas, para o comerciante no geral? Sim, olhando para o lado do comerciante, né? A diferença é que o Pix ele já vai receber ali na conta direto, né? De preferência até sem taxa, sem qualquer desconto. Diferente das modalidades do cartão de crédito, que ele vai ter ali o recebimento depois de 30 dias, ou se ele faz parcelado, vai receber de forma parcelada, ou se ele precisa daquele valor, ele faz lá o uso de uma antecipação, e nessa antecipação ele tem ali desconto de juros. Então, para o consumidor, para o comerciante, isso vai ser sim um atrativo e pode até entrar nessas negociações de ofertar mais possibilidades para que o cliente pague na modalidade Pix do que no cartão de crédito, pensando nessa vantagem. Muito bem. Minha última questão para a Cíntia. Primeiro eu vou destacar aqui uma mensagem que chegou do Jaildo. Ele foi para fazer a tentativa de parcelar por Pix, né, no banco dele. Ele mandou o print aqui, obviamente eu não vou dar outros detalhes, mas ele diz o seguinte, aliás no print dele mostra o seguinte: o valor da fatura a pagar R$ 151,24, R$ 151,24. Aí a instituição oferece, temos uma sugestão para você parcelar sua fatura, 8 parcelas de R$ 38,62, o que vai dar lá no fim R$ 308,96, sem qualquer menção a qual juro praticado, né? A qual a taxa. Então realmente tem que ficar muito ligado. Obrigado pelo exemplo, viu, Jailton, que fez essa simulação e mandou aqui pra gente na hora. Muito bom. E vou perguntar para a Cíntia a dúvida do Caio Márcio. Pix parcelado, o parcelamento vai respeitar o vencimento da fatura do cartão de crédito, por exemplo, quando essa opção for a escolhida, ou cada operação de Pix parcelado vai gerar novos vencimentos? E aí eu pergunto, chega com os juros do Pix e depois, se vencer, acumula também os juros do cartão, né? Essa é uma preocupação, né? Se eu faço a opção do Pix parcelado por meio do cartão de crédito, então é como se eu tivesse feito uma compra que eu parcelei em 10, 12 vezes e vai ser feito ali o pagamento junto com o vencimento da fatura. Caso eu não honre aquele vencimento da fatura, além dos juros que eu já paguei por ter feito o parcelamento do Pix, eu também vou ter os juros ali operação, e a data de vencimento, aí cada instituição vai ser trabalhada, mas geralmente acaba sendo 30 dias posterior àquela contratação. Então é sempre, se eu fizer 2 Pix parcelado, desconto em conta, eu vou ter 2 datas diferentes de pagamento e desconto na minha conta corrente. Então tem que ficar atento. E quanto a esse exemplo, está claro que falta essa transparência, né? Eu vou pegar ali 30, só que eu não falo qual é o total, não falo qual é os juros, quanto que é esse impacto, para que o consumidor tenha essa consciência. Então, o nosso comportamento acaba sendo ali de forma automatizada, no impulso, eu olho ali só os R$30, não faço conta e acabo sendo, às vezes, induzido ao erro por não ter todas as informações necessárias para tomar esse tipo de decisão. Cíntia, eu estava falando aqui a respeito, né, com alguns ouvintes, né, aqui do Distrito Federal sobre essa situação, e aí o José enviou uma mensagem para a gente aqui, que é do Parkway, dizendo o seguinte, que foi abrir a conta dele e esse Pix parcelado aparece como primeira opção na hora de você enviar um Pix para alguém. E aí ele foi ver na conta da sogra dele, que é uma senhora de idade, e lá ele foi ver que ela só faz isso porque para ela é automático, ela não percebe que é um Pix parcelado, e quando eles foram ver, a fatura de cartão de crédito dela estava nas alturas. Então essa é uma situação que vai mudar também com essa regulamentação, né? Olha, esperamos. Infelizmente, a gente tem que pensar que essa automatização, né, como a gente faz tudo ali, às vezes na pressa, na correria, a gente acaba
digitando, apertando ali rapidamente, a gente não percebe. Então, essa falta de transparência faz com que a gente leve ao erro, como esse caso. Eu, às vezes, acompanho a minha mãe também, uma senhora de 70 anos, acabo fazendo operações junto com ela, até porque ela mesma tem receio de apertar algum botão errado, e eu já mostrei isso para ela. Falei, olha, tá vendo aqui, se você quer transferir o dinheiro que está na sua conta corrente, só que a primeira opção que eles estão já induzindo e mostrando é o crédito, é o parcelamento, só que sem qualquer explicação. Então, tem que ficar atento, porque pode ser que eu acabe contratando, até porque o Pix é rapidamente que a gente faz ali a transferência, e nem tenha consciência. Então, se você tem informação, para que seja feito o que se quer de fato, a transferência, o Pix, e não a contratação do crédito. E esperamos que com essa regulamentação também, essa forma de apresentação fique muito mais claro, para que o consumidor não tenha ali como primeira alternativa, mas como segunda, ou como claramente dizendo que ele está contratando o empréstimo. Muito bem, ótimos esclarecimentos sobre o Pix parcelado. Bancos e instituições financeiras do país todo já oferecem esse serviço, que poderá ser regulamentado pelo Banco Central ainda neste mês. Tomara, tem que ser regulamentado o mais rapidamente possível. Cíntia Sena, educadora financeira. Cíntia, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações aos ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Até mais, eu que agradeço. Tenham todos um bom dia. 7h56.